ferido, mas sem se curvar. Em fevereiro de 2007, o Ministério da Defesa anunciou ao mundo que eu estava saindo em missão para comandar um grupo de tanques leves na fronteira iraquiana, perto de Basra. Era oficial, eu ia para a guerra. O público teve uma reação peculiar. Metade dos britânicos ficou furiosa, dizendo que era pavoroso arriscar a vida do neto caçula da rainha. Reserva ou não, disseram é insensato enviar um membro da realeza para uma zona de guerra. Era a primeira vez em 25 anos que se fazia uma coisa dessas. Metade, porém, aplaudiu. Por que Harry havia de ter tratamento especial? Seria um desperdício do dinheiro dos contribuintes treinar o garoto como soldado e depois não o utilizar. Se morrer, morreu, disseram eles. Certamente era o que o inimigo achava. Sim, sim, diziam os rebeldes que tentavam fomentar uma guerra civil no Iraque. Mandem-nos o garoto. Um dos líderes insurgentes fez um convite formal digno de uma ceia. Estamos aguardando ansiosamente a chegada do jovem e belo príncipe mimado. Havia um plano para mim, disse o líder insurgente. Iam me sequestrar e então decidiriam o que fazer comigo. Torturar, exigir resgate, matar. Numa aparente contradição direta a esse plano, ele concluía prometendo que o belo príncipe regressaria para a avó, sem orelhas. Lembro que li aquilo e senti um calor na ponta das orelhas. Veio-me uma lembrança de infância, quando um amigo sugeriu que as minhas orelhas fossem cirurgicamente fixadas para trás, a fim de prevenir ou corrigir a maldição da família. Fui direto. Não. Dias depois, outro líder insurgente invocou a minha mãe. Disse que eu devia aprender com o exemplo dela e romper com a minha família. Rebele-se contra os imperialistas, Harry. Ou, alertou ele, correrá no nosso deserto sangue de um príncipe. Eu ficaria preocupado se Chelsea ouvisse essas coisas, mas, desde que começamos a namorar, ela passara a ser tão assediada pela imprensa que se desconectou totalmente. Os jornais não existiam para ela, a internet nem pensar. Os militares britânicos, porém, estavam muito conectados. 2 meses depois de anunciarem a minha designação, o chefe do exército, general Dunnet, bruscamente cancelou a decisão. Além das ameaças públicas dos líderes da insurreição, os serviços secretos britânicos souberam que haviam distribuído a minha foto entre um grupo de atiradores iraquianos, com instruções de que eu era o alvo principal. Esses atiradores eram de elite. Haviam abatido recentemente 6 soldados britânicos. Assim, a missão simplesmente se tornara perigosa demais, tanto para mim quanto para qualquer pessoa que tivesse o azar de estar ao meu lado. Na avaliação de Dunnet e outros, eu me tornara um imã de balas. E isso, disse ele, por causa da imprensa. Na declaração pública em que cancelou a minha designação, ele criticou os jornalistas pela cobertura exagerada, pelas especulações desenfreadas que tinham exacerbado o nível de ameaça. A equipe de papai também lançou uma declaração pública.
dizendo que fiquei muito desapontado, o que não era verdade. Fiquei arrasado. Eu soube da notícia quando estava no quartel de Windsor, sentado com os meus camaradas. Demorei um pouco para me recompor e então lhes contei a má notícia. Tínhamos passado meses viajando, treinando juntos, e nesse período viramos irmãos de armas, mas agora eles estavam por conta própria. Não foi uma mera questão de lamentar por mim mesmo. Fiquei preocupado com o meu grupo. Outra pessoa teria de cumprir a minha tarefa, e eu teria de conviver para sempre com a dúvida, com a culpa. E se eu tivesse feito melhor? Na semana seguinte, vários jornais divulgaram que eu estava numa profunda depressão. Um ou dois deles, porém, disseram que a súbita reviravolta na minha designação tinha sido por obra minha. A história do covarde, mais uma vez. Disseram que eu havia pressionado os meus superiores nos bastidores para cancelar a ida. Pensei em deixar o exército. Que sentido teria ficar se não podia ser realmente um soldado? Conversei com Chelsea. Ela ficou dividida. Por um lado, não conseguiu disfarçar o alívio. Por outro, ela sabia o quanto eu queria estar lá com meu grupo. Sabia que me sentira perseguido pela imprensa por muito tempo e que o exército tinha sido a única saída saudável que eu encontrara. Ela também sabia que eu acreditava na missão. Conversei com Willie. Ele se sentiu ambivalente. Como soldado, ele se solidarizava, mas como irmão, um irmão mais velho altamente competitivo, não conseguia propriamente lamentar a guinada dos fatos. Em geral, Willie e eu não tínhamos nada a ver com aquela besteira do herdeiro e do reserva. Mas de vez em quando eu parava e percebia que, em algum nível, isso realmente tinha importância para ele. Em termos profissionais, em termos pessoais, ele se preocupava com o que eu fazia, em que pé eu estava. Não encontrando consolo em lugar algum, fui procurá-lo na vodka e no Red Bull, no gin tônica. Nessa época, fui fotografado entrando ou saindo de inúmeros bares, clubes, festas durante a madrugada. Não gostava de acordar e ver uma foto minha na primeira página de um tabloide, mas o que eu realmente não suportava era, em primeiro lugar, o som da câmera tirando a foto. Aquele clique, aquele barulhinho medonho por cima do ombro, atrás das costas ou no meu campo de visão periférica, sempre acionava alguma coisa dentro de mim. Sempre fazia o coração disparar. Mas, depois de Sandhurst, soava como o engatilhar de uma arma ou destrave de uma lâmina. E então, e ainda um pouco pior, um pouco mais traumatizante, via aquele clarão cegante. Que beleza, pensei eu. O exército me tornara mais capaz de reconhecer ameaças, de sentir ameaças, de ficar cheio de adrenalina diante dessas ameaças. E agora estava me pondo de lado. Era uma posição nada boa. De alguma maneira, os paparazzi sabiam. Nessa época, começaram a me atingir fisicamente com as câmeras, de propósito, tentando me atiçar. Relavam, batiam, empurravam ou até socavam, esperando despertar uma reação, esperando que eu revidasse, porque aí teriam uma foto melhor e, portanto, mais grana no bolso. Uma foto minha em 2007
rendeu cerca de 30.000 libras, valor da entrada de um apartamento. Mas uma foto minha fazendo alguma coisa agressiva seria o valor da entrada de uma casa de campo. Entrei numa briga que virou uma notícia e tanto. Saí com o nariz inchado e o meu guarda-costa ficou lívido. Você enriqueceu esses paparazzi, Harry. Está contente? Contente? Não, respondi. Não estou contente. Os paparazzi sempre tinham sido grotescos, mas, quando cheguei à maioridade, pioraram ainda mais. Dava para ver nos olhos, na linguagem corporal deles. Estavam mais abusados, mais radicalizados, como aqueles rapazes radicalizados no Iraque. Os seus mulás eram os editores, os mesmos que, depois que mamãe morreu, tinham prometido que iam se comportar melhor. Os editores prometeram publicamente que nunca mais mandariam fotógrafos à caça das pessoas. E agora, 10 anos mais tarde, tinham retomado os velhos procedimentos. Justificavam o fato deixando de enviar os próprios fotógrafos. Em vez disso, contratavam agências de paparazzi, uma distinção que não fazia a mínima diferença. Os editores continuavam a pagar generosamente os rufiões e fracassados para perseguir a família real, ou qualquer um que tivesse o azar de ser considerado famoso ou digno de notícia. E ninguém parecia se importar minimamente. Lembro que saí de um clube em Londres e me vi atacado por uns 20 paparazzi. Eles me cercaram a viatura em que eu estava, se jogaram em cima do capô, todos com cachecóis em volta do rosto e capuz na cabeça, o uniforme dos terroristas em qualquer lugar. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida e eu sabia que ninguém estava nem aí. É o preço que se paga, diziam as pessoas, mas nunca entendi o que queriam dizer. Preço pelo quê? Eu era especialmente próximo de um dos meus guarda-costas, Billy. Chamava-o de Billy, a rocha, pois era tremendamente firme e confiável. Uma vez ele saltou e agarrou uma granada que alguém numa multidão tinha atirado em mim. Por sorte, a granada não era de verdade. Prometi a Billy que não ia mais empurrar nenhum paparazzo, mas também não ia simplesmente cair nas emboscadas deles. Assim, quando saímos de um clube, falei: Billy, você vai ter de me enfiar no bagageiro do carro. Ele arregalou os olhos. Mesmo? É o único jeito de não me sentir tentado a ir para cima deles. E eles não vão conseguir faturar em cima de mim. Bom para os dois lados. Não contei a Billy que era uma coisa que minha mãe costumava fazer. Assim começou uma rotina nossa muito estranha. Várias vezes, ao sair de um bar ou de um clube, em 2007, eu entrava no bagageiro. Billy fechava a porta e eu ficava ali no escuro, as mãos cruzadas no peito, enquanto ele e o outro guarda-costa me levava para casa. Parecia um caixão. Não me incomodava. Para marcar os 10 anos da morte da nossa mãe, Willie e eu organizamos um show em honra dela. A renda iria para as suas entidades beneficentes preferidas e para uma nova entidade que eu acabara de lançar. Sentebale. Sua missão: combater o HIV em Lesotho, principalmente entre as crianças.
Sentebale, em Sesotho, significa não te esqueças de mim, a flor favorita de mamãe. Enquanto organizávamos o show, Willie e eu estávamos imperturbáveis. Era uma coisa profissional. É o aniversário. Precisamos fazer isso. Há 1 milhão de detalhes. Ponto final. O local precisava ser de bom tamanho. O estádio de Wembley. Os ingressos tinham de ter um preço certo, 45 libras. E os artistas tinham de ser de primeira categoria. Elton John, Duran Duran, P. Diddy. Mas na noite do evento, nos bastidores, olhando todas aquelas pessoas, sentindo aquela energia vibrante, aquele amor reprimido e as saudades da nossa mãe, desmoronamos. Então, Elton entrou no palco, sentou-se a um piano de cauda e o público enlouqueceu. Eu tinha pedido que ele cantasse Candle in the Wind, mas Elton se recusou. Não queria ser mórbido e escolheu Your Song. Ele cantou com um olhar e um sorriso que brilhavam com as boas recordações. Willie e eu tentamos acompanhar essa mesma energia, mas então fotos de mamãe começaram a passar na tela, uma mais radiante do que a outra. De desmoronados, passamos a arrebatados. Terminada a canção, Elton se pôs de pé e nos apresentou. Suas Altezas Reais, Príncipe William e Príncipe Harry. Os aplausos foram ensurdecedores, como nunca ouvíramos antes. Tínhamos sido aplaudidos nas ruas, em jogos de polo, em desfiles, teatros, mas nunca num lugar tão enorme ou num contexto tão carregado de emoção. Willie foi para o palco, eu segui atrás, ambos de blazer e camisa de colarinho desabotoado, como se fôssemos a um baile da escola. Estávamos nervosíssimos. Não éramos acostumados a falar em público sobre assunto nenhum, muito menos sobre mamãe. Na verdade, não éramos acostumados a falar sobre ela nem em privado. Mas na frente de 65 mil pessoas e mais 500 milhões assistindo ao vivo em 140 países, ficamos paralisados. Talvez tenha sido por isso que, na verdade, não dissemos nada. Hoje assisto ao vídeo e é impressionante. Era um momento, talvez o momento, em que podíamos descrevê-la, procurar fundo e encontrar as palavras para lembrar ao mundo suas admiráveis qualidades, a sua magia única, o seu desaparecimento. Mas não o fizemos. Não estou sugerindo que rendêssemos uma homenagem completa, mas talvez prestar algum pequeno tributo pessoal? Não prestamos. Ainda era demais, sensível demais. A única coisa sincera que eu disse, vinda do coração, foi um salve aos meus camaradas. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para dar um alô a todo o pessoal do Esquadrão A, da Cavalaria do Palácio, que no momento está servindo no Iraque. Gostaria de estar aí com vocês. Lamento não poder, mas a vocês e todos os outros participando de operações no momento, nós dois queremos dizer: cuidem-se bem. Dias depois, eu estava em Botsuana, com Chelsea. Fomos ficar com Tid e Mike. Ade estava lá também.
a primeira convergência dessas 4 pessoas especiais na minha vida. Parecia ser a hora de levar Charles em casa para conhecer mamãe, papai e o irmãozão. Um grande passo, sabíamos. Por sorte, Tid, Mike e Ad adoraram Charles. E ela também viu como eles eram especiais. Uma tarde, quando nos preparávamos para sair numa caminhada, Tid começou a pegar no meu pé. Traga um chapéu. Tá. E protetor solar. Montes de protetor solar. Spike, você vai torrar com essa pele branquela. Tá bom. Spike. Tá, mãe. Simplesmente deixei escapar. Ouvi e parei. Tid ouviu e parou. Mas não me corrigi. Tid parecia chocada, mas também comovida. Eu também fiquei comovido. Depois disso, passei a chamá-la sempre de mãe. Era gostoso para nós dois, embora eu sempre fizesse questão de chamá-la de mãe e não de mamãe. Mamãe era uma só. Uma visita feliz, no geral, mas havia sempre uma tensão subjacente. Ficava evidente na quantidade de álcool que eu bebia. A certa altura, Charles e eu pegamos um bote, indo à deriva pelo rio. E a coisa principal que lembro é o Salter Comfort e o Sambuca. Sambuca Gold de dia, Sambuca Black à noite. Lembro que acordava de manhã com a cara grudada no travesseiro, a cabeça parecendo ter se soltado do pescoço. Estava me divertindo, claro, mas também lidando do meu jeito com uma raiva difusa e um sentimento de culpa por não estar na guerra, não estar comandando a minha rapaziada. E não estava lidando bem com aquilo. Charles e Adi, Tid e Mike não diziam nada. Talvez não percebessem nada. Provavelmente eu estava encobrindo bem a coisa toda. Vista de fora, a minha bebedeira de certo parecia farra. E era o que eu dizia a mim mesmo, mas lá no fundo, em algum nível, eu sabia. Alguma coisa precisava mudar. Sabia que assim não dava para continuar. Então, na hora que voltei para a Grã-Bretanha, pedi para conversar com o meu comandante, o coronel Ed Smith Osborne. Eu admirava o coronel Ed e era fascinado por ele. Ele não era do mesmo estofo de outros homens. Aliás, não era do mesmo estofo de nenhum outro ser humano que conheci. Os ingredientes básicos eram diferentes. Limalha de ferro, palha de aço, sangue de leão. Sua aparência também era diferente. Tinha uma cara comprida de cavalo, mas sem a maciez equina. Tinha um visível tufo de pelos nos 2 lados da cara. Os olhos eram grandes, calmos, capazes de sabedoria e estoicismo. Os meus olhos, pelo contrário, ainda estavam injetados de sangue com a farra de Okavango e ficavam dardejando por todo lado enquanto eu fazia o meu discurso. Coronel, preciso encontrar um jeito de entrar em operação, ou terei de deixar o exército. Não sei se o coronel Ed acreditou na minha ameaça. Não sei se eu mesmo acreditava. Mas, em termos políticos, diplomáticos e estratégicos, ele não podia passar por cima dela. Um príncipe, nas suas fileiras, era um grande trunfo para as relações públicas, um instrumento poderoso para o recrutamento. Ele não podia ignorar que, se eu caísse fora, seus superiores poderiam pôr a culpa nele, e os superiores dos seus superiores também, subindo assim por toda a cadeia do comando. Por outro lado, o que vi muito nele naquele dia foi uma genuína humanidade.
O cara entendia. Como soldado, percebia o meu drama. Estremecia a ideia de ser impedido de entrar na briga. Realmente queria ajudar. Harry, talvez exista uma maneira. O Iraque estava definitivamente descartado, disse ele. Aí, sem chance, temo eu. Mas talvez uma opção possível, acrescentou ele, seja o Afeganistão. Olhei com um canto dos olhos. Afeganistão? Ele murmurou alguma coisa como a opção mais segura. Certo, mais segura. Mas como assim? O que ele estava dizendo? O Afeganistão era 1000 vezes mais perigoso do que o Iraque. Naquele momento, a Grã-Bretanha estava com 7.000 soldados no Afeganistão e todo dia estavam lutando num dos combates mais ferozes desde a Segunda Guerra Mundial. Mas quem eu era para discutir? Se o coronel Ed achava o Afeganistão mais seguro e se estava disposto a me enviar para lá, maravilha! Qual seria a minha tarefa no Afeganistão, coronel? Kauf, controlador aéreo da linha de frente. Pestanejei, sem entender. Tarefa altamente disputada, explicou ele. Os Kaufs ficavam encarregados de orquestrar todas as operações aéreas, dando cobertura à rapaziada no solo, liberando os ataques. Sem falar dos resgates, das evacuações médicas e assim por diante. Não era uma função nova, mas nesse novo tipo de guerra tinha uma recém-adquirida importância vital. Como assim, senhor? Porque o desgraçado do Talibã está por toda parte, e em parte nenhuma. Simplesmente não dava para encontrar os caras, explicou ele. O terreno era acidentado demais, longínquo demais. Montanhas e desertos cheios de túneis e cavernas. Era como caçar cabras ou fantasmas. Precisavam da vista aérea. Como o Talibã não tinha nenhuma força aérea, nenhum avião, era fácil. Nós, britânicos, mais os Yankees, éramos donos do ar. Mas os Kaufs ajudavam a aproveitar melhor esta vantagem. Por exemplo, um esquadrão em patrulha precisava saber das ameaças nas proximidades. O Kauf verificava com drones, verificava com pilotos de combate, verificava com helicópteros, verificava seu laptop de alta tecnologia, criava uma imagem do campo de batalha em 360 graus. E se, por exemplo, aquele mesmo esquadrão de repente estivesse sob fogo? O Kauf consultava o menu Apache, Tornado, Mirage, F-15, F-16, A-10 e colocava em ação a aeronave mais adequada para a situação ou a melhor disponível. Então, a guiava na direção do inimigo. Usando programas de última geração, os Kaufs não se limitavam a despejar fogo do alto na cabeça do inimigo. Eles punham o fogo sobre ela, como uma coroa. Então ele me contou que todos os Kaufs tinham a chance de entrar em um Hark e ter a experiência de estar no ar. Na hora em que o coronel Ed parou de falar, eu já estava salivando. Então, Kauf, senhor, quando parto? Não tão depressa. O Kauf era a cereja do bolo. Todo mundo queria. Então, daria um trabalhinho. Além disso, era uma tarefa complexa. Toda aquela tecnologia exigia um monte de treinamento. Comecemos pelo começo, disse ele.
Eu tinha de passar por um processo de certificação bem puxado. Onde, senhor? Em Luimin, na base da Real Força Aérea. Nos Dales de Yorkshire? Começo do outono. Muros de pedra solta, campos recortados, rebanhos pastando nas encostas, falésias de calcário, penhascos e seixos, em todas as direções, charnecas de molíneas. Logo a leste de Lake District, local de nascimento e tema de alguns dos maiores artistas britânicos de todos os tempos. Wordsworth, por exemplo. Na escola, eu tentei evitar a leitura das coisas que esse velho camarada escreveu, mas agora tinha certeza de que ele devia ser muito bom se passou um tempo de sua vida nessa região. Parecia um sacrilégio estar no alto de um penhasco sobre esse lugar, tentando eliminá-lo. Claro que era uma eliminação simulada. Na verdade, não explodi um único Dale. Mesmo assim, ao final de cada dia, eu me sentia como se estivesse explodido. Estava estudando a arte da destruição. E a primeira coisa que aprendi foi que a destruição é, em parte, criativa. Começa com a imaginação. Antes de destruir alguma coisa, a gente precisa imaginá-la destruída. E eu estava ficando um especialista em imaginar os Dales como um inferno em chamas. O treinamento era o mesmo, todos os dias. Acordar ao amanhecer, um copo de suco de laranja, um prato de mingau de aveia, então um desjejum inglês completo. Depois partir para o campo. Enquanto as primeiras luzes do dia se espalhavam pelo horizonte, eu começava a falar com uma aeronave. Geralmente um RAF. A aeronave ia até seu PI, ponto inicial, a 8 milhas náuticas de distância, e então eu dava o alvo e o sinal de saída. A aeronave virava e começava. Eu falava com ela pelo céu, sobre o campo, usando vários pontos de referência. Mata em L, vala em T, celeiro cinza-prata. Para escolher os pontos de referência, haviam me instruído que eu devia começar por alguma coisa de tamanho grande, passar para outra coisa de tamanho médio e então escolher uma coisa pequena. Representar o mundo, me disseram, como uma hierarquia. Hierarquia? Acho que dou conta. A cada vez que eu anunciava um marco, o piloto respondia: positivo. Ou estou no visual. Eu gostava daquilo. Gostava dos ritmos, da poesia, da entoação mediativa de tudo aquilo. E encontrava sentidos mais profundos no exército. Volta e meia pensava, então o lance todo é esse, né? Fazer as pessoas verem o mundo como a gente vê e repetirem de volta para a gente? Normalmente o piloto ficava voando baixo, a 500 pés do solo, na altura do sol nascente, mas às vezes eu dizia para baixar mais e o punha num pop-up. Quando ele vinha disparado na minha direção à velocidade do som, freava e então subia num ângulo de 45 graus. Aí eu começava outra série de descrições e novos detalhes. Quando chegava no alto e virava as asas, quando se alinhava e começava a sentir força G negativa, ele via o mundo exatamente como eu tinha representado. De repente, ele gritava: alvo avistado!
E então, em posição. E eu dizia: posição autorizada. Quer dizer que suas bombas eram apenas vapores se dissolvendo no ar. Aí eu esperava, procurando ouvir atentamente as explosões simuladas. As semanas passavam voando. Terminado o treino de Golf, eu tinha de preparar o combate, o que significava dominar 28 controles diferentes. Um controle era basicamente uma interação com a aeronave. Cada controle era um roteiro, uma pequena peça. Por exemplo, imagine duas aeronaves entrando no seu espaço aéreo. Bom dia, aqui é Cara 01 e Cara 02. Somos dois F-15, com dois PGMs a bordo, mais um JDAM. Temos 90 minutos de diversão e agora estamos a 2 milhas náuticas a leste da sua localização, esperando contato a 15.000 pés. Eu precisava saber com precisão o que estavam dizendo e responder a eles com precisão, usando o mesmo jargão. Infelizmente, não dava para fazer isso numa área de treinamento normal. Como as planícies de Salisbury, elas eram abertas demais. Alguém me veria, daria um toque para a imprensa, e o meu esconderijo iria pelos ares. Voltaria ao ponto de partida. Assim, o coronel Ed e eu resolvemos que eu deveria aprender os controles em algum lugar remoto. Algum lugar como Sandringham. Sorrimos com essa ideia, e então demos risada. O último lugar onde alguém imaginaria o príncipe Harry preparando-se para o combate. A propriedade da vovó no campo. Peguei um quarto num hotel pequeno, perto de Sandringham, Knight's Hill. Eu conhecia o lugar desde sempre. Tinha passado por ali milhões de vezes. Sempre que íamos visitar a vovó no Natal, era lá que os nossos guarda-costas ficavam hospedados. Quarto normal, sem pilas. Nos verões, o Knight's Hill costumava ficar lotado com observadores de aves e festas de casamento. Mas agora, no outono, estava vazio. A privacidade era fantástica e seria total se não fosse a senhora do bar ligado ao hotel. Toda vez que eu passava, ela me observava de olhos arregalados. Sozinho, quase anônimo. A minha existência se resumia a uma única tarefa interessante. Eu delirava de alegria. Tentava não comentar isso com Chelsea nos telefonemas à noite, mas era um tipo de felicidade difícil de esconder. Lembro uma conversa complicada. O que estávamos fazendo? Para onde estávamos indo? Chelsea sabia que eu gostava dela, mas não se sentia vista. Não estou no seu radar. Ela sabia que eu estava doido de vontade de ir para a guerra. Como ela era capaz de não me perdoar por parecer um pouco distante? Fiquei perplexo. Expliquei que era isso que eu precisava fazer, o que sempre quis a vida toda, e precisava fazer com toda a minha alma e coração. Se isso significava que sobrava menos alma e menos coração para qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, bom, lamentava muito. Papai sabia que eu estava morando em Knight's Hill. Sabia que eu estava afim. E ele estava logo adiante, em Sandringham, numa visita prolongada. Mesmo assim, nunca apareceu por lá. Imagino que para me dar espaço. Além disso,
Ele ainda estava muito envolvido na sua fase de recém-casado, embora o casamento tivesse acontecido mais de 2 anos antes. Aí um dia ele olhou o céu e viu um taifu voando baixo pela amurada do mar e logo imaginou que deveria ser eu. Entrou no seu Audi e saiu às pressas. Ele me encontrou no mangue, num quadriciclo, falando com um taifu a uns bons quilômetros de distância. Enquanto eu esperava o taifu aparecer no céu, logo acima, tivemos uma rápida conversa. Ele falou que via como eu estava indo bem nessa nova tarefa e, principalmente, via como eu estava dando duro e ficando muito feliz com isso. Papai sempre foi muito trabalhador. Acreditava no trabalho. Todo mundo deve trabalhar, dizia com frequência. Mas o trabalho dele também era uma espécie de religião, pois estava tentando freneticamente salvar o planeta. Fazia décadas que ele trabalhava para alertar as pessoas sobre as mudanças climáticas, nunca vacilando, apesar das zombarias cruéis da imprensa, que o chamavam de Henny Penny. Inúmeras vezes, tarde da noite, Will e eu o encontrávamos sentado à escrivaninha entre montanhas de sacos postais azuis abarrotados, a correspondência dele. Mais de uma vez o encontramos com a cara em cima da escrivaninha, dormindo pesado. Sacudíamos papai pelos ombros e ele erguia rápido a cabeça, com um pedaço de papel grudado na testa. Mas além da importância do trabalho, ele também acreditava na magia do voo. Afinal, era piloto de helicóptero e, assim, gostava especialmente de me ver orientando aqueles jatos acima das planícies pantanosas a velocidades diabólicas. Comentei que os bons cidadãos de Wolverton não sentiam o mesmo entusiasmo. Um jato de 10 toneladas passando logo acima do telhado deles não despertava propriamente uma grande alegria. Mahan tinha recebido dezenas de reclamações. A princípio, Sandringham devia ser uma zona de exclusão aérea. Todos os reclamantes ouviam a mesma resposta. Assim é a guerra. Estava adorando ver papai, adorando perceber o seu orgulho, e me sentia entusiasmado com seus elogios, mas precisava voltar ao trabalho. Eu estava no meio da operação de controle e não podia pedir ao Tifo o favor de esperar um pouco. Sim, sim, menino querido, volte ao trabalho. E foi embora. Enquanto ele seguia pela estrada, falei ao Tifo. Novo alvo, Audi cinzento, seguindo estrada rumo sudeste, na direção de um celeiro prata grande voltado leste-oeste. O Tifo rastreou o papai, passou em voo rasante por cima dele, quase espatifando as janelas do Audi. Mas por fim o poupou, por ordens minhas, e seguiu para reduzir a farelos um celeiro cinza-prata. A Inglaterra estava na semifinal da Copa do Mundo de Rugby de 2007. Ninguém tinha previsto aquilo. Ninguém tinha imaginado que o time inglês valia alguma coisa e agora estava prestes a ser campeão. Milhões de britânicos foram arrebatados pela febre do rugby, inclusive eu. Assim, quando fui convidado para assistir à semifinal, naquele outubro, não vacilei. Aceitei na mesma hora. Vantagem extra. A semifinal naquele ano ia ser em Paris, cidade onde eu nunca tinha estado. A Copa do Mundo me providenciou um motorista, e na minha primeira noite na Cidade das Luzes,
Perguntei se ele conhecia o túnel onde a minha mãe. Pelo retrovisor, vi seus olhos se arregalarem. Era irlandês, de rosto franco e afável, e foi fácil perceber o que estava pensando. Que porra é essa? Não foi para isso que me contrataram. O túnel se chama Ponte de l'Alma, eu disse. Sim, sim, ele conhecia. Quero ir por lá. Você quer ir pelo túnel? A 105 quilômetros por hora, para ser preciso. 105? Isso. A velocidade exata a que supostamente estava o carro de mamãe, segundo a polícia, na hora da batida. Não a 120 quilômetros por hora, como foi noticiado pela mídia a princípio. O motorista olhou para o banco do passageiro. Billy Arrocha assentiu. Vamos nessa. Billy acrescentou que, se o motorista algum dia revelasse a qualquer ser humano que nós tínhamos pedido que ele fizesse isso, a gente o encontraria e ia dar a maior confusão. O motorista assentiu solenemente. E lá fomos nós, costurando o trânsito, passando devagar pela frente do Ritz, onde mamãe fez a sua última refeição com o namorado naquela noite de agosto. Então chegamos à entrada do túnel. Avançamos em disparada. Passamos pelo desnível da entrada. O solavanco que supostamente teria feito a Mercedes de mamãe se desviar do curso. Mas o desnível não era nada. Mal sentíamos. Quando o carro entrou no túnel, me inclinei para frente. Observei a luz mudando para um tom laranja claro. Observei as colunas de concreto passando depressa. Contei as colunas. Contei as batidas do meu coração e em poucos segundos saímos pelo outro lado do túnel. Voltei a me encostar no banco. Falei em voz baixa. É isso? Não é nada. Só um túnel reto. Eu sempre tinha imaginado o túnel como uma via traiçoeira, intrinsecamente perigosa. Mas era apenas um túnel curto, simples, reto. Não tem nenhuma razão para alguém morrer ali dentro. O motorista e Billy, a rocha, não responderam. Olhei pela janela. Outra vez. O motorista me fitou pelo retrovisor. Outra vez? Sim, por favor. Atravessamos o túnel outra vez. Está bom assim, obrigado. Foi uma péssima ideia. Eu tinha tido um monte de más ideias nos meus 23 anos de vida, mas essa foi especialmente ruim. Tinha dito a mim mesmo que queria um encerramento, mas na verdade não queria. Lá no fundo, eu esperava sentir naquele túnel o que tinha sentido quando JLP me deu os arquivos policiais. Descrença. Dúvida. Em vez disso, toda e qualquer dúvida sumiu naquela noite. Ela morreu, pensei. Meu Deus, ela realmente se foi para sempre. Tive o encerramento que fingia querer. Veio com tudo, e agora nunca mais conseguiria me livrar dele. Eu tinha imaginado que esse percurso pelo túnel traria o fim, ou, pelo menos, uma breve interrupção da dor, dessa década de dor incessante. Em vez disso, ele trouxe o começo da dor, parte 2. Era quase 1 da manhã. O motorista me deixou junto com Billy num bar, onde bebi sem parar. Tinha uns cara lá e bebi com eles. E tentei arranjar briga com vários. Quando o bar nos pôs para fora, quando Billy, a rocha, me escoltou até o hotel,
Tentei arrumar briga com ele também. Rosnei, fui para cima, estapeei sua cabeça. Billy mal reagiu. Só franziu a testa como um pai super paciente. Dei outro tapa nele. Eu o amava, mas queria machucá-lo. Ele já tinha me visto assim, uma, talvez duas vezes. Ouvi-o dizer a outro guarda-costa. Hoje ele está a toda. Ah, estou a toda, é? Tome essa, a toda. Billy e o outro guarda-costa deram um jeito de me levar para o quarto e me largaram na cama. Mas, depois que saíram, dei um pulo e fiquei de pé. Olhei em volta do quarto. O sol começava a nascer. Saí para o corredor. Havia um guarda-costa numa cadeira ao lado da porta, mas estava ferrado no sono. Passei por ele na ponta dos pés. Entrei no elevador e deixei o hotel. Entre todas as regras da minha vida, esta era considerada a mais inviolável. Nunca deixe os seus guarda-costas. Nunca ande sozinho em lugar nenhum e, sobretudo, nunca numa cidade estranha. Eu não estava nem aí. Caminhei ao longo do Sena. Olhei os Champs-Élysées à distância. Parei ao lado de uma roda gigante enorme. Passei por umas banquinhas de livro, por gente tomando café e comendo croissant. Eu estava fumando, com o olhar distraído. Tenho uma vaga lembrança de algumas pessoas me reconhecendo e me olhando fixo, mas ainda bem que isso foi antes da época dos smartphones. Ninguém me parou para uma foto. Mais tarde, depois de dormir, liguei para o Willy e falei da minha noitada. Nada disso era novidade para ele. Acabei sabendo que ele também tinha percorrido o túnel. Willy estava vindo a Paris para a final do rugby. Decidimos ir juntos. Depois, pela primeira vez, falamos sobre o acidente. Falamos sobre o inquérito recente. Concordamos que era uma piada. O relatório final era um insulto, fantasioso, cheio de erros factuais básicos e enormes falhas lógicas. Trazia mais perguntas do que respostas. Depois de todos esses anos, dissemos nós, e de toda aquela dinheirama, como? E acima de tudo, a conclusão sumária de que o motorista de mamãe estava bêbado e, portanto, foi o único responsável pelo acidente. Era muito conveniente e absurda. Mesmo que o sujeito tivesse bebido, mesmo que estivesse chapado, ele não teria tido nenhum problema em atravessar aquele túnel curto, a menos que estivesse sendo perseguido e cegado pelos paparazzi. Por que aqueles paparazzi não foram mais diretamente responsabilizados? Por que eles não estavam na cadeia? Quem foram os seus mandantes? E por que eles não estavam na cadeia? De fato, por quê? A menos que a corrupção e os acobertamentos estivessem na ordem do dia. Estávamos de acordo em todos esses pontos e também nos passos seguintes. Lançaríamos uma declaração e entraríamos com uma solicitação conjunta para a reabertura do inquérito. Talvez dessemos uma entrevista coletiva. Fomos dissuadidos pelos poderes constituídos. Um mês mais tarde, fui para a base da Real Força Aérea em Brize Norton e embarquei num C-17. Havia dezenas de soldados no avião, mas eu era o único clandestino.
Com a ajuda do coronel Ed e de JLP, entrei em segredo e me esgueirei para um cubículo atrás da cabine do piloto. O cubículo tinha beliches para a tripulação dos voos noturnos. Enquanto o avião seguia pela pista de decolagem com os motores roncando, deitei na parte de baixo de um beliche, com a mochila de travesseiro. Em algum lugar do compartimento de carga, minha sacola de viagem em Bergen estava devidamente recheada com 3 pares de calças camufladas, 3 camisetas limpas, um par de óculos de proteção, uma cama inflável, uma agenda pequena, um tubo de protetor solar. Parecia mais do que suficiente. Eu podia sinceramente dizer que não tinha deixado para trás nada do que precisava ou queria, a não ser algumas joias de mamãe, o seu cacho de cabelo na caixinha azul e a sua fotografia, com moldura de prata, que ficava na minha mesa em Eton. E tudo isso eu tinha guardado num lugar seguro. E claro, as minhas armas. A pistola 9mm e o fuzil de assalto SA-80A tinham sido entregues a um funcionário de ar severo, que os trancou numa caixa de aço que também foi para o compartimento. Senti profundamente a falta delas, pois era a primeira vez na vida, tirando aquela minha cambaleante caminhada matinal em Paris, que estava prestes a me aventurar no vasto mundo sem guarda-costas armados. O voo durou uma eternidade. 7 horas? 9 horas? Não sei. Pareceu levar uma semana. Tentei dormir, mas tinha coisas demais na cabeça. Passei a maior parte do tempo com o olhar fixo para o beliche de cima, para os meus pés. Ouvia os motores, ouvia os outros soldados a bordo. Repassei a minha vida. Pensei no papai e em Willie, e em Chelsea. Os jornais publicaram que tínhamos terminado. Uma manchete. Harry, festeiro, leva-o fora. À distância, a diferença nas metas de vida eram grandes demais. Já era bem difícil manter um relacionamento no mesmo país, mas, estando eu indo para a guerra, parecia simplesmente inviável. Claro que nada disso era verdade. Não tínhamos terminado. Ela se despediu de maneira terna e emocionada e prometeu que ia me esperar. Portanto, ela sabia que devia desconsiderar todas as outras histórias nos jornais sobre a minha reação ao rompimento. Diziam que eu tinha ido de bar em bar, emborcando dezenas de doses de vodka, e depois entrei cambaleando num carro à espera. Um jornal de fato perguntou à mãe de um soldado morto em combate recentemente o que ela achava sobre a minha bebedeira em público. Ela era contra. Se eu morrer no Afeganistão, pensei, pelo menos nunca mais vou ver outras manchetes falsas, nem ler outras mentiras vergonhosas a meu respeito. Naquele voo, pensei muito em morrer. O que significaria? Me incomodava? Tentei imaginar meu funeral. Seria um funeral oficial? Privado? Fiquei imaginando as manchetes. Tchau, Harry. Como eu seria lembrado pela história? Pelas manchetes? Ou por quem eu realmente era? Willie seguiria atrás do caixão? E vovô? E papai? Antes de me despacharem, JLP me pôs sentado e disse que eu precisava atualizar meu testamento.
O meu testamento? Sério? Se acontecesse alguma coisa, disse JLP, o palácio precisava saber o que eu queria que fizessem com os meus poucos pertences e onde eu desejava ser enterrado. Ele perguntou de modo muito direto, muito calmo, como quando a gente pergunta a alguém se quer fazer um lanche. Mas esse era o seu dom. A verdade era a verdade. Não adiantava tentar se esquivar. Desviei os olhos. Na verdade, não conseguia pensar no local onde quisesse estar dali em diante. Não conseguia pensar em nenhum lugar que me parecesse sagrado. Não conseguia pensar em nenhum lugar que me parecesse sagrado. Afora Althorp, talvez, mas essa hipótese não existia. Então falei. Frogmore Gardens? Era bonito e ligeiramente afastado das coisas. Pacífico. JLP assentiu. Cuidaria disso. Entre esses pensamentos e lembranças, consegui cochilar por uns minutos e, quando abri os olhos, estávamos descendo velozmente para o aeroporto de Kandahar. Hora de pôr a armadura. Hora de pôr o Kevlar. Esperei que todos os outros desembarcassem, e aí alguns caras das forças especiais apareceram no cubículo. Devolveram as minhas armas e me entregaram um frasco de morfina, que eu devia manter sempre junto comigo. Agora estávamos num lugar onde a dor, os ferimentos, os traumas eram corriqueiros. Fizeram-me sair depressa do avião e entrar num 4x4 com os vidros escuros e os assentos empoeirados. Fomos para outra parte da base e então entramos correndo numa cabine transportável. Vazia, nenhuma viva alma. Onde está todo mundo? Caraca! Declararam a paz enquanto eu estava voando? Não. A base inteira tinha saído numa missão. Olhei em volta. Pelo visto, tinham saído no meio da refeição. As mesas estavam cobertas de embalagens de pizza pela metade. Tentei lembrar o que eu tinha comido durante o voo. Nada. Comecei a devorar os pedaços de pizza fria. Fiz o meu teste in loco, a última barreira a transpor, a última medida para provar que eu sabia o que tinha de fazer. Alguns momentos depois, subi num Chinook e voei uns 80 quilômetros até um posto muito menor. Base de operações da linha de frente de Dwyer. Um nome comprido e complicado para um lugar que não era muito mais do que um castelo de areia feito de sacos de areia. Fui recepcionado por um soldado coberto de areia, que falou que tinha recebido ordens de me mostrar o local. Bem-vindo a Dwyer. Obrigado. Perguntei de onde vinha o nome do lugar. De um dos nossos rapazes, morto em ação. O veículo passou sobre uma mina terrestre. O rápido giro mostrou que Dwyer era ainda mais espartana do que parecia quando vista do Chinook. Sem aquecimento, poucas luzes, não muita água. Havia uma espécie de encanamento, mas os canos no geral estavam entupidos ou congelados. Havia também um edifício que se propunha a ser a Sala dos Chuveiros, mas me avisaram: se for usar, é por sua conta e risco. Resumindo, disse meu guia, desista de se manter limpo. Concentre-se em ficar aquecido. Aqui é tão frio assim? Ele caiu na gargalhada. Dwyer abrigava uns 50 soldados,
a maioria da artilharia e da cavalaria do palácio. Fui conhecendo 2 ou 3 por vez. Todos tinham cabelo cor de areia, quero dizer, o cabelo deles era um emaranhado de areia. O rosto, o pescoço, as pestanas, também incrustados de areia. Pareciam filés de peixe empanados em farinha de rosca antes de ir para a frigideira. Dali a 1 hora, eu também parecia. Tudo e todos em Dower estavam cobertos de areia, ou salpicados de areia, ou pintados da cor de areia. E adiante das barracas cor de areia, dos sacos de areia e dos muros de areia, havia um oceano infinito de areia. Areia fina, bem fina, como talco. O pessoal passava grande parte do dia olhando toda aquela areia. Assim, depois de concluir o meu giro, de pegar a minha cama de lona e um pouco de comida, lá fui eu também. Dizíamos a nós mesmos que estávamos esquadrinhando o inimigo e, suponho, estávamos mesmo. Mas não dava para ficar olhando tantos grãos de areia sem pensar também na eternidade. Toda aquela areia se movendo, girando, rodopiando. A impressão que a gente tinha era de que ela estava nos dizendo alguma coisa sobre o nosso lugarzinho minúsculo no cosmo. Das cinzas às cinzas, da areia à areia. Mesmo depois de me retirar, de ir para o meu catre de metal e deslizar para o sono, a areia continuou a ocupar a minha cabeça. Ouvia lá fora, sussurrando consigo mesma. Sentia grãos na língua, no globo ocular. Sonhei com ela. E, quando acordei, estava com a boca cheia de areia. No centro de Dwyer havia um poste alto, uma espécie de coluna de Nelson improvisada. Pregadas nele havia dezenas de setas, apontando em todas as direções, cada uma pintada com o nome de um lugar que, para algum soldado em Dower, era o seu lar. Sydney, Austrália, 11.556 quilômetros. Glasgow, 5.846 quilômetros. Naquela primeira manhã, passando pelo poste, tive uma ideia. Bem que eu podia anotar ali o nome do meu lar. Clarence House, 5.530 quilômetros. Ia ser engraçado. Mas não. Assim como nenhum de nós queria atrair a atenção do Talibã, eu também não queria atrair a atenção dos meus colegas. Minha prioridade era me misturar a eles. Uma das setas apontava para os canhões, 2 armas enormes de 105 milímetros atrás da sala dos chuveiros que não funcionavam. Quase todos os dias, várias vezes por dia, Dower disparava uma daquelas armas enormes, arremessava uns tremendos projéteis que traçavam uma parábola enfumaçada na direção das posições do Talibã. O barulho paralisava o sangue, fritava os miolos da gente. Um dia deram pelo menos uns 100 disparos. Eu sabia que ia ouvir pelo resto da vida algum vestígio daquele barulho. Ele ecoaria para sempre em alguma parte do meu ser. E também nunca esqueceria, depois que as armas finalmente paravam, aquele silêncio imenso. A sala de operações de Dwyer era uma caixa com camuflagem de deserto. O piso era um plástico preto grosso feito de peças interligadas, como um quebra-cabeça. Fazia um som esquisito quando a gente andava.
o ponto central da sala, na verdade, de todo o acampamento. Era a parede principal, com um mapa gigante da província de Helmand, com alfinetes amarelos, alaranjados, verdes, azuis, representando as unidades do grupo de combate. Fui recebido pelo cabo da cavalaria Baxter, mais velho do que eu, mas ruivo também. Trocamos algumas ironias e um sorriso pesaroso pelo nosso involuntário pertencimento à Liga dos Cavalheiros Ruivos e também à Confraria dos Carecas. Como eu, Baxter também estava perdendo depressa a pelagem do coco. Perguntei de onde ele era. Condado de Atrin. Irlandês, hein? Oh! A sua pronúncia cantada me deu vontade de pegar no pé dele. Tirei muito sarro dos irlandeses e ele devolveu, rindo, mas os olhos azuis mostravam dúvida. Ops, tô tirando sarro de um príncipe. Passamos ao trabalho. Ele me mostrou vários rádios enfileirados numa mesa abaixo do mapa. Mostrou o terminal Rover, um laptop pequeno e troncudo, com os pontos da bússola marcados nos lados. Esses rádios são os seus ouvidos. Esse rover são os seus olhos. Com eles, eu montaria um quadro do campo de batalha e então tentaria controlar o que estivesse acontecendo lá, em terra e no ar. Em certo sentido, eu seria igual aos controladores de tráfego aéreo em Heathrow. Passaria o tempo todo guiando a chegada e a partida dos jatos. Mas muitas vezes a tarefa nem chegava a esse glamour todo. Eu ia ser um guarda de segurança, monitorando exausto as transmissões de dezenas de câmeras, montadas em tudo, de drones a aeronaves de reconhecimento. A minha única luta ia ser contra o sono. Venha, sente-se, Tenente Gales. Pigarreei, sentei, olhei o rover e fiquei olhando. Passaram-se minutos. Aumentei o volume dos rádios. Baixei. Baxter deu uma risadinha. Esse é o serviço. Bem-vindo à guerra.